eu sou Israel Belo de Azevedo, aqui com vocês nessa disciplina de História da Igreja 2, e vamos ter aqui um bom tempo de aprendizagem, de conhecimento de um tempo que é passado, mas também um tempo que é presente, porque a história, é bom a gente sempre entender isso, não é só um estudo das coisas que aconteceram. A história é o estudo das coisas presentes, porque nós não compreendemos o nosso dia sem o ontem, o hoje sem o ontem. Ou seja, nós não começamos hoje. Há uma história antes de nós. É como você na sua família. Você é um estudante, uma pessoa com essa idade ou aquela idade, um menino, uma menina, um senhor, uma senhora. Mas antes de você, seus pais, seus avós. No Brasil, a gente não tem assim esse hábito de considerar as gerações mais antigas, anteriores, o que é uma grande falha. Pelo seguinte, eu sou eu e todos que vieram antes de mim. Você é você e todos que vieram antes de você. É muito importante entendermos isso. Por exemplo, digamos que você faça parte de uma igreja, seja ela qual for essa igreja. Quantos anos tem essa igreja? Você chegou nela há quanto tempo? Mas a igreja não começou quando você chegou nela. A igreja existe antes de você chegar nela. E algumas coisas que você vê nessa igreja, nessa comunidade de fé, outras pessoas tornaram possível, seja a coisa que você gosta ou que você não gosta. Isso se chama história. Então, não podemos pensar em história apenas como uma coisa passada, mas é o conjunto das coisas passadas que representam a estrada pela qual nós passamos. Então, vou falar pouco sobre mim para nos entendermos bem. Então, meu nome, já lhe disse, eu sou Israel Belo de Azevedo, eu sou nascido no Espírito Santo, mas já morei no Rio de Janeiro, onde eu moro atualmente também, já morei em Belo Horizonte, morei em Cianorte, perto de Maringá, já morei em Piracicaba e agora moro outra vez no Rio de Janeiro. Principalmente, eu sou pastor de uma igreja, da Igreja Batista Curuçá, na Tijuca, um bairro da Tijuca, um bairro do Rio de Janeiro, da região centro-norte do Rio de Janeiro, e atuo no pastorado, e atuo dando aulas, e atuo escrevendo livros, comentários da Bíblia e outros materiais para aqueles que creem como eu creio em Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. É um pouco, então, de mim. Eu estudei, eu fiz teologia em nível de bacharel, nível de mestrado, fiz comunicação, fiz história e meu último curso foi o doutorado em filosofia, quando eu defendi uma tese sobre os batistas, sobre o princípio do individualismo nos batistas. Parte dessa tese está no material que você tem aí em mãos para acompanhar aqui o nosso trabalho. Isto posto, vamos então voltar aqui ao tema da história. Quero dizer também que é muito importante, quando nós estudamos história, de entendermos um pouquinho a geografia, porque a história acontece num lugar, num topos, num lugar, logo numa geografia. Sem entendermos isso, nós temos muitas dificuldades. Então, a história do protestantismo na Europa, lugar nos Estados Unidos, lugar no Canadá, lugar, tem as suas diferentes características dadas por muitos elementos que a geografia como que capta, registra, e nos envolvemos sempre também num certo lugar, numa geografia. Eu vou ilustrar para você o que eu estou dizendo. Eu estive no Canadá e tive o privilégio de me encontrar com alguns pastores e nós, durante o almoço, começamos a conversar sobre por que a igreja canadense, do ponto de vista quantitativo, tem tão pouca gente, tanto nas igrejas católicas quanto nas igrejas evangélicas. Aí conversamos um monte de coisas e uma dessas coisas, um dos pastores em nosso almoço disse o seguinte: aqui no Canadá, a nossa mensagem sobre culpa e arrependimento não faz muito sentido. Aqui nós temos que falar em vergonha.
e honra. Isso faz mais sentido para o canadense do que o nosso dístico, a nossa fórmula pecado e arrependimento, ou culpa e arrependimento. É uma questão para se discutir se é ou se não é, mas mostra que aqui no Canadá, essa é a expressão, o protestantismo, ou a mensagem do protestantismo, ou a mensagem cristã, encontra características que são dadas pela geografia. É importante, então, sempre que você estudar um material, um livro, um autor, uma ideia, entender que ela está ligada à sua geografia. Por que a história do protestantismo e não a história dos evangélicos? Muita gente faz confusão, achando que protestante é aquele que protesta contra quem. Não é bem assim. É uma história interessante, sobre a qual você tem no nosso livro texto, mas mostra como os conceitos, ao longo do tempo, vão mudando e nem sempre representando, significando aquilo que de fato foram. Então, na visão popular, o protestante é um protestante contra a Igreja Católica. Ora, quando o termo surgiu, não havia este elemento. Qual era o elemento em questão? O modo vigente de a sociedade se organizar se cingia, se organizava, girava em torno de uma expressão latina muito importante para você entender. Eu, na verdade, só fui entender essa expressão quando eu visitei a Alemanha. Porque estive numa cidade em que durante muitos anos o príncipe ou o governador da cidade era também o bispo da cidade. Então agora eu volto à expressão e a coisa fará então sentido para todos nós. E o princípio que sempre vigorou no mundo, que é o princípio que de certo modo, mutatis mutandi, adaptando quem se adaptado, se aplica a todo mundo muçulmano, é o seguinte: cuius regius, cuius religios. Tal rei, tal religião, tradução literal, ou o povo seguirá a religião do seu rei. Ora, quando começou o movimento de Lutero, os príncipes todos eram católicos. Mas alguns príncipes aderiram ao ideário de Lutero. Mas não eram chamados de protestantes, nem de luteranos. Príncipes que seguiam Lutero. Quando houve, então, uma reunião de governadores ou de príncipes, os príncipes, que eram católicos em sua maioria, fizeram baixar um decreto de manutenção do tal rei, tal religião, do cuius regius, cuius religios. Os príncipes que seguiam o ideal de Lutero lançaram um protesto, um protestácio contra essa ideia do tal rei, tal religião, porque já começava na cabeça deles a ideia renascentista, depois uma ideia liberal no sentido filosófico da palavra, não econômico ou moral, de que cada pessoa é autônoma para decidir as questões da sua consciência, como pensamento político, a sua ideologia e a sua religião. A partir daí, esses príncipes começaram a ser chamados de príncipes do protesto ou príncipes protestantes. O termo evangélico, no Brasil nós temos muitas dificuldades. Eu preciso novamente voltar a eles. Quando os batistas surgiram no Brasil, me refiro sobretudo no final do século XIX, eles não tinham grandes dificuldades de serem chamados de protestantes, porque assim eram chamados. Com o passar do tempo, eles recusaram o termo e não usaram mais a expressão protestante para si. Mas, em geral, no Brasil, todos os evangélicos, sinônimo protestante com evangélico, nós veremos, se aceitam como protestantes ou como evangélicos, mas você vai encontrar uma dificuldade em relação a isso. O que é um protestante? Essa é uma questão muito séria. Estou falando aqui de evangélico e protestante. Um protestante, por exemplo, é aquele que segue alguns dos postulados da reforma,
como, por exemplo, o da justificação pela fé. Ora, uma igreja dita evangélica ou dita protestante, que coloca junto com a fé uma espécie de justificação pelas obras, essa igreja é protestante. Há alguns anos, um pastor brasileiro chamado Ariovaldo Ramos criou uma breve polêmica, breve porque ele não sustentou, mas seria muito interessante, que se fizesse um concílio, lembra dos concílios da igreja? Você aprendeu isso em História 1? Um concílio da igreja ou das igrejas evangélicas no Brasil para definir o que é ser protestante. Então, voltando, uma igreja que preconiza a necessidade de boas obras para a salvação ainda é protestante? O que é ser protestante? Esse é um termo que vale a pena a gente discutir e, de certo modo, do ponto de vista acadêmico, o concílio seria muito bom. Do ponto de vista prático, é completamente inexequível, a começar por quem é que você vai chamar. Eu tive uma experiência assim, lá em nosso bairro, há alguns anos, nós fizemos um movimento pela segurança, pela paz no nosso bairro. Então eu chamei muitas igrejas evangélicas, eu não chamei algumas. A partir de um critério que não vem ao caso aqui agora, por não considerá-las autenticamente evangélicas, porque evangélica, nesse sentido, é aquela igreja que segue os mesmos postulados da reforma, o sola fide, o sola escritura, o solus Christus. Uma denominação religiosa que não segue mais esses princípios não são mais protestantes. Assim como um católico que não acredita naqueles credos essenciais da Igreja Católica, como o magistério da Igreja, a autoridade do Papa, não é mais católico. Ou um cristão que não acredita que Jesus Cristo morreu por todos, a obra expiatória de Cristo na cruz, não é mais cristão. É um pós-cristão, ou no outro caso um pós-protestante, ou no outro caso um pós-católico, só para entendermos isto. O termo evangélico, no contexto específico do protestantismo, não surgiu porque os evangélicos são aqueles que seguem os evangelhos. Não, não é isso. Isso é a explicação popular. É que o termo utilizado na Alemanha foi igreja evangélica, depois evangélica luterana, mas basicamente igreja evangélica, é daí que vem, portanto, a expressão evangélico. Aqui, vamos simplesmente colocar como sinônimo, protestante evangélico. Quando eu traduzi um livro de história da igreja, de um autor chamado Ulrich Kernes, eu criei uma palavra. E eu quero trazer essa palavra aqui, porque é importante para entendermos isto, porque o evangélico também é uma pluralidade. Assim como o presbiteriano é uma pluralidade, o batista é uma pluralidade. Não podemos falar as coisas em termos monolíticos. Eu li um livro recentemente, muito interessante, em que o autor chamado Roger Olsen fala sobre o conceito batista da ceia do Senhor. É um livro sobre a ceia do Senhor. Só está em inglês, se chama Lord's Supper, Five Views. Então o primeiro fala, é um católico, depois vão falar do outros, e penúltimo fala um batista, e por último fala um assembleano. Mas então o batista Roger Olsen diz o seguinte, não há um conceito batista de ceia do Senhor, porque as igrejas são autônomas e os pensadores também são independentes. Estou colocando isso para dizer que, em relação aos evangélicos, de igual modo, nós enfrentamos a mesma experiência, a mesma realidade e temos que cuidar para não colocar todas as coisas, digamos, num grande sopão, porque nós temos que também manter as distinções, as diferenças, as características, as marcas uns dos outros. Nesse caso, muito particularmente, então, nós estamos falando aqui de evangélico estamos falando aqui de evangélicos e protestantes como expressões sinônimas para entender esse movimento. Nos Estados Unidos, volto ao termo que eu criei, então, surgiu a expressão evangelical, como se escreve evangelical, em que o evangelical é o evangélico, é o protestante conservador, e batistas, presbiterianos, metodistas. São aqueles do mainstream, aqueles que seguem as linhas básicas do protestantismo. São os evangelicals. Vamos prosseguir nessa explicação. Quando você pega a igreja anglicana, ela tem dois braços. A igreja anglicana, que é totalmente católico-romana em sua
teologia. Eu mesmo participei de um cerimonial, de um sepultamento, e o bispo que estava lá naquela igreja local, em algum momento ele fez uma oração e pediu pelos mortos. Quando acabou, eu disse: peraí, você aqui numa igreja evangélica, você orou pelos mortos? Ele disse: não, é que há uma ala da igreja anglicana que crê como igreja católica, então eu fiz essa oração levando em conta aquelas pessoas aqui na igreja anglicana que são anglicanos, digamos, católicos, mas tem outra área que é evangélica, não é? Isso nos remonta a um grande pensador, talvez o maior pensador cristão, digamos, dos últimos 500 anos, depois de Lutero e Calvino, digamos assim, que foi John Stott, o grande autor anglicano, mas anglicano evangelical, ou evangélico, da linha evangélica, não da linha católica. Então, dentro dos evangélicos, o termo genérico, nós temos o evangelical, e eu criei um termo para isso, e temos o evangélico em geral. Ou seja, as posições teológicas são mais ecumênicas ou conciliares nos não evangélicos. Eu vou já preferir outra expressão. E aos mais conservadores, que são esses que eu chamo de evangelicista. Eu apenas acho o seguinte: no Brasil, temos que usar palavras em português. Evangelical não é língua portuguesa. Então eu criei o neologismo evangelicista. Então, na tradução do livro que eu mencionei, do Will Cairns, o Cristianismo através dos séculos, eu uso esse termo, mas não pegou. Ninguém usa, gastei meu tempo à toa, e as pessoas continuam falando evangelicalismo, o que eu acho pessoalmente um mais completo absurdo. Fechando esse quadro, eu então mencionei aqui e falei sobre o que é o protestante, o que é o evangélico. Estou usando genericamente, estamos usando aqui genericamente como sinônimos, portanto, é a história do movimento evangélico ou a história do protestantismo. Quando nós entendemos a história, nós temos uma tendência, por vezes, de ignorar que a história de uma família está num contexto mais amplo. Por exemplo, se o país em que vivemos, todo mundo está desanimado, não acredita nas autoridades, não acredita nas instituições, nós também no plano pessoal, devemos tomar muito cuidado também para nos tornarmos completamente desesperançados ou, quem sabe, desesperados, desalentados. Porque nós é que pagamos o pato disso. Os políticos fazem essa bagunça toda e nós pagamos o pato. Devemos ter muito cuidado. Mas é muito difícil. É como uma igreja, por exemplo. Vou citar um caso aqui que eu acho que é interessante eu mencionar. Eu fui membro de uma igreja em Cianorte, chamada Primeira Igreja Batista de Cianorte, no norte do Paraná, norte novício do Paraná. E, num ano, a nossa igreja concedeu 120 cartas de transferência. Porque houve um movimento muito difícil ali, e muita erosão, e a lavoura foi destroçada, e as famílias foram buscar outros lugares para tocar suas vidas. Foram para Rondônia, foram para o Mato Grosso, coisa normal. Mas, em lugar de interpretar aquele aspecto como fenômeno socioeconômico, pessoas na igreja interpretaram como algo espiritual. Deus estava castigando a igreja, não estava abençoando a igreja tinha que orar mais. Quando, naquele caso específico, conquanto essas coisas possam ser verdadeiras, era um movimento de natureza econômica. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: mesmo a história da igreja local, ela não marcha, ela não prossegue fora do seu contexto. Por exemplo, igreja local. Algumas igrejas crescem muito, há muitos fatores, e alguns desses fatores são que elas estão no lugar em que está crescendo, estão num bairro de grande crescimento, elas vão crescer juntas. Mas pegue um lugar, por exemplo, onde não há segurança, há muito assalto, muito crime, a igreja esvazia. Não é falta de fé, nem falta de oração. É importante entendermos que a história, portanto, ao estudá-la, nós temos que estudá-la no contexto em que ela se encontra. Não é nunca uma história autônoma. A história da Reforma,
A história do protestantismo não é autônomo, não é algo que se inventou sozinho no tempo e no espaço, ou na história ou na geografia. Ela tem uma relação de interdependência com aspectos políticos, com aspectos econômicos, com aspectos psicológicos. Vejamos, por exemplo, a conversão de Lutero. Como ela se deu? Ele mesmo conta que um dia voltava para casa, ele adolescente, e houve uma grande tempestade, e raios, e chuvas, na noite, ele a cavalo, com grande medo. Quando um raio mais forte se abateu perto dele, ele pulou do cavalo, se ajoelhou e disse: valha-me Santa Ana, ou Santana, que é a padroeira no catolicismo alemão até hoje. Se a senhora me valer, eu me farei monge. E foi o que aconteceu. Ou seja, a conversão de Lutero tem um aspecto teológico, tem ele folheando a Bíblia, descobrindo aquilo lá, tem. Mas tem uma dimensão das suas emoções, da sua psicologia e da cultura religiosa de então, da ideia do padroeiro ou da padroeira, esses elementos. De igual modo, a história do protestantismo faz parte de um grande movimento na história. Um movimento nas religiões, um movimento na filosofia, um movimento na economia, um movimento na política, um movimento nas condições urbanas, um movimento no trabalho. Não é algo, portanto, isolado. Por outro lado, nós não podemos explicar a história como sendo, ou melhor, a história do protestantismo como sendo algo totalmente dependente da economia. Você às vezes pega os livros de história e diz o seguinte: a reforma protestante foi algo de natureza econômica. Foi, mas não foi só isso. Como não foi algo de natureza teológica, foi, mas não foi só isso. É um conjunto. Eu gosto de dizer que a história marcha como as ondas do mar. Ondas. Na onda vem a economia, vem a política, vem a filosofia, vem tudo junto, é a onda. Ou, se pudéssemos mencionar algo mais próximo de nós, é como a moda. Todo mundo usa aquele tipo de roupa. É uma época que tudo é mais redondo, outra tudo é mais quadrado, outra é mais fino, outra é mais grosso. Mas não é só uma roupa, é o automóvel, é a casa, é uma moda, é uma maneira de ver o mundo. Isso é importante a gente entender. Quando surge, então, a reforma protestante, vamos usar a expressão aqui, nós temos um monte de movimentos pipocando no mundo. Não houve só um Lutero, não houve só um Calvino, não houve só um Zwingli, outro Zwingli, muitos outros, porque aquilo era algo que fervia. Porque se não houver essa efervescência, você lança uma ideia, ninguém compra aquela ideia. Mas se há muita gente pensando naquilo, a cabeça das pessoas está fervendo daquilo, quando alguém surge com uma ideia, ela vai ter a sua aceitação. Isso, eu estou falando aqui de movimentos, estou falando aqui de seitas, por exemplo. Aqui eu quero me deter um pouquinho no termo seita. Esse autor que eu mencionei é um frade no livro sobre a ideia da ceia do Senhor. Ele fala das igrejas livres, fala do catolicismo e das igrejas livres para se referir às igrejas evangélicas. Mas no passado, tanto no Concílio de Trento, no século XVII, quanto no Brasil, até mesmo recente, todos os evangélicos ou protestantes eram chamados de seitas. O que é uma seita? Hoje temos seitas no Brasil. O conceito que mais ou menos tem prevalecido é que seita é uma comunidade que é liderada de modo autoritário ou autocrático por uma única pessoa. A teologia é a teologia dela. As decisões são as decisões dela. E essa seita, como seita sendo, desaparecem quando o seu líder, o seu, aspas, dono, também desaparece. Isso é uma seita. Não se aplica isso aos batistas, quando surgiram, aos presbiterianos, quando surgiram, aos metodistas, quando surgiram, embora
No caso específico do metodismo, houve um líder muito forte, John Wesley, não houve no caso dos batistas, houve no caso dos presbiterianos muito forte com o João Calvino, não houve isso com relação aos congregacionais, só para ilustrar, houve com relação aos luteranos, só para ilustrar. Mas esses fundadores ou líderes ou mentores morreram e as suas comunidades, depois denominações, continuaram do mesmo modo. Então, denominação é um corpo mais amplo, formado por muitas igrejas locais, por muitos líderes, e que no tempo e no espaço vão se sobrepondo e vão se desenvolvendo, umas crescendo mais, outras crescendo menos. Uma pergunta essencial que temos que fazer é que tipo de protestantismo chegou ao Brasil. Isso é algo de grande valor, porque nos introduz no maior intelectual da história do Brasil, Rui Barbosa. Rui Barbosa tinha uma teologia protestante e uma prática católica. Quando você lê as obras dele, tanto a sua magnífica tradução de O Papa e o Concílio, que é maior do que a obra original do Dillenberger, ou Janus, o pseudônimo, ele diz, em outras palavras, em outros livros, o seguinte: eu oro, mas eu não oro a Lourdes, Lourdes é a padroeira, então, de Portugal e também do Brasil, mostrando a sua diferença com o catolicismo romano. Por essa razão, inclusive, eu faço aqui uma provocação, ele não foi eleito para a presidência da República, porque as igrejas católicas fizeram um protesto. Todos os sinos soaram em protesto contra Rui Barbosa, porque a igreja católica o considerava um protestante. E os protestantes tinham grande respeito por ele. Por exemplo, eu escrevi minha tese de mestrado sobre o Jornal Batista. E estudei esse jornal desde 1901, quando surgiu, até 64, quando eu parei o meu estudo. E era um jornal em forma de um tabloide um pouco maior, e muitas vezes tinha uma foto, apenas uma foto na capa. E várias vezes a foto era de Rui Barbosa, a Águia de Aia, o grande pensador brasileiro. Mas por que ele não se tornou protestante? Consta que Calley, Robert Calley e a sua esposa Sarah Calley frequentavam os palácios de Dom Pedro, as casas de Dom Pedro, apresentaram o evangelho a eles, mas Dom Pedro não se tornou, de modo nenhum, um protestante, assim como Rui Barbosa também não se tornou protestante. Porque o protestantismo que veio para o Brasil tinha uma proposta muito interessante. Era uma proposta, sobretudo entre os presbiterianos, depois também entre os batistas, grandemente entre os metodistas, até hoje essa é a proposta, é a educação. O que eles queriam que acontecesse era que o progresso chegasse ao Brasil. E o progresso chegaria ao Brasil através do protestantismo. O Rui Barbosa ia nessa mesma água, bebia dessa mesma fonte, mas, no geral, no entanto, o protestantismo, quando chegou ao Brasil, era um protestantismo do interior, das fazendas, dos campos. Não era um protestantismo intelectualizado como, embora muitos dos evangélicos fossem grandes professores como Erasmo Braga, Eduardo Carlos Pereira, só para citar dois grandes nomes aqui mencionados. O que chega então aqui o protestantismo é o chamado protestantismo de imigração no início, mas não se espalhou por entre a sociedade, e depois de imigração de missionários, e a maioria desses missionários vinha de regiões rurais dos Estados Unidos. Então era um pouco de uma mentalidade rural, embora o discurso, por vezes, fosse um discurso chamado urbano. Esse é um ponto muito importante para nós considerarmos. A grande pergunta, eu me atenho fortemente nisso no meu trabalho, você tem em mãos aí, é se o protestantismo foi uma ruptura com tudo o que havia antes, ou foi uma continuidade com o que até então vinha? Essa, para mim, é uma pergunta essencial. Eu não vou respondê-la aqui agora para você, mas eu gostaria muito que você meditasse sobre este assunto. Mas eu quero dizer aquilo que eu penso em relação ao tema ruptura e continuidade, sem me ater, quero dizer isso, se o protestantismo é uma coisa ou outra, porque eu já escrevi sobre esse ponto.
Há momentos na história, mesmo na história pessoal, que nós rompemos com tudo. Mas, na verdade, nós nunca conseguimos romper com tudo. Há sempre um elemento de continuidade. Mas podemos dizer que há movimentos religiosos em que é mais forte uma dimensão de ruptura ou mais forte uma dimensão de continuidade. Há muitos elementos, por exemplo, é que faço uma provocação aos nossos alunos presbiterianos, há muitos elementos na teologia protestante que são, na verdade, medievais. A predestinação, ao meu ver, é um tema de natureza medieval, não é moderno. Só para ilustrar, porque essas eram preocupações muito antigas que surgiram depois no contexto do Renascimento, mas que já não guardavam mais uma relação com a ideia da autonomia do ser humano. Conquanto a ideia da predestinação nos aumente a autoestima, não respondia mais às perguntas do homem do século XVI, mas às perguntas do homem do século anterior ou do chamado período medieval. Uma outra pergunta é: a reforma é uma decorrência da Renascença ou a Renascença é uma decorrência da reforma? Outra vez, lembre do que eu falei anteriormente, que a história marcha por ondas. Então eu lhe digo que reforma e renascença fazem parte de uma mesma onda, de um mesmo movimento, de uma mesma moda, de uma mesma preocupação, para a qual se oferecem algumas respostas. Para entendermos o protestantismo, o modo de ser protestante, na sua relação com a antropologia e com a economia e com a psicologia, nós temos que ler a obra de Max Weber. Se você não leu, eu quero lhe recomendar que leia a obra principal dele, quando ele faz um estudo sobre o espírito capitalista e o espírito protestante. Na tese dele, é essa maneira de valorizar a conquista, logo também o dinheiro, aquilo que o dinheiro pode trazer, a poupança, esses valores ausentes na Idade Média, esses valores ausentes na Igreja Católica, na teologia católica, propiciaram que o ideário protestante da autonomia individual, da conquista individual, da vitória do trabalho, que tudo isso se realizasse. Vale a pena ler esse livro. Aqui eu queria dizer a você que há um sonho que eu não realizei na minha vida. E tem a ver com Max Weber. Se é verdade, e eu experimento isso, por exemplo, nas igrejas das quais eu participo, como igrejas ligadas à nossa igreja, vamos chamar mãe, é que, de fato, quando numa comunidade muito pobre, com poucos recursos, com infraestrutura escassa, uma pessoa se converte, adere à fé cristã na perspectiva evangélica naquela igreja local, ela começa a valorizar coisas que não valorizavam antes, essas pessoas começam a crescer, a estudar, a fazer faculdade, então elas vão embora. Me lembro que uma vez eu batizei uma senhora cuja história, o perfil, não combinava com os demais que eu batizei daquela mesma comunidade do ponto de vista socioeconômico. Eu lhe perguntei: irmã, qual é o seu maior sonho? Ela disse: sair da comunidade. De fato, meses depois, ela realizou o seu projeto pessoal de vida. Mas o que eu não realizei? Volto então a Max Weber. Se é verdade, então, que o protestantismo, a fé protestante, valoriza por sua autoestima, por valorizar a leitura, a pesquisa, a ciência, a poupança, o não gastar dinheiro naquilo que é inútil, valores protestantes, se isso é verdade, eu queria fazer um estudo. É um estudo para ver se em uma determinada comunidade que antes não conhecia a fé na perspectiva evangélica ou protestante, e tendo chegado lá uma igreja evangélica ou protestante, o que aconteceu naquela comunidade? Se de fato a tese de Weber se aplica naquele contexto. Por que não fiz esse estudo? Porque ele teria que ser feito no longo prazo. Talvez 20 anos. Pegar uma pessoa e acompanhar essa pessoa antes de ela se converter. E depois de sua conversão. E ao meu
tempo acompanhar uma pessoa que não se converteu e ver então quais foram os seus destinos. Eu acho que seria uma pesquisa para você fazer aí, muito interessante, uma pesquisa que vale a pena você considerar. Nós devemos tomar muito cuidado também ao pensar na história, mesmo da igreja local, a nossa igreja local ou a nossa denominação, de não cairmos num tipo de triunfalismo. Como a dizer, até agora não houve igreja, mas a partir de agora há. Antes de mim estava tudo errado, agora está certo. Esse é um tipo de triunfalismo, ou de nos ver como centro da história. Antes de nós, depois de nós. E nós somos ali o centro. Eu falo isso para fazer uma pequena crítica a alguns autores que pensam que a reforma foi algo que aconteceu na plenitude dos tempos. Como se fosse uma história sagrada. Em Gálatas nós encontramos essa expressão aplicada ao cristianismo. Jesus veio na plenitude dos tempos. Então alguns historiadores fazem o mesmo exercício, levantam algumas informações e veem uma semelhança entre o nascimento do protestantismo e o surgimento do cristianismo. Devemos tomar muito cuidado, porque a história do protestantismo não é sagrada. É uma história. É uma linda história, devo dizer. Mas é uma história que não tem os mesmos elementos da intervenção de Deus para que então ela surgisse. São coisas humanas. Nós fizemos isto. Importante termos isso. Por que eu digo que devemos tomar esse cuidado? Porque as pessoas que são do outro lado não vão concordar conosco. Mas até aí tudo bem, você vai dizer. Sim, mas se o outro disser de igual modo a respeito de nós vamos concordar? Nós gostamos, por exemplo, que sejamos chamados os evangélicos de seitas? Nós gostamos, por exemplo, de ser chamados de hereges, porque pensamos diferentemente do outro lado? O protestantismo surge, então, num momento propício, no sentido de que as condições estavam preparadas para que algumas ideias que vieram de antes, por exemplo, a ideia da autoridade das Escrituras, vem do século XIV. Mas não havia imprensa, não havia Gutenberg. A imprensa favorece, possibilita que as ideias circulem. E aí, ganhem o mundo. É importante não também acharmos que tudo é condição econômica, condição psicológica, mas entendemos que tudo faz parte de um movimento. Eu quero terminar falando sobre a palavra moderno. Todo dia você abre o jornal ou a televisão, anuncia um veículo e fala assim, design moderno. Ou um produto, computador moderno. Ou uma casa, um prédio moderno. Primeiramente, quer dizer que isso é uma grande bobagem. O que é moderno? Moderno é odierno. O que é odierno? Aquilo que é de hoje. Tudo que existe é de hoje. Um veículo que foi fabricado ontem é de hoje. Ele pode ser de um formato mais quadrado ou mais redondo. Um sapato pode ser de bico fino, de bico largo. Se ele é de hoje, ele é moderno. Então, tomando esse cuidado para não cometermos esse tipo de equívoco, nós podemos pensar o seguinte. O protestantismo é algo moderno. Se entendemos por moderno uma palavra, um termo que nos ajuda a entender um momento da história com dois valores essenciais. Um é o valor de que o indivíduo é livre para adotar a religião que quiser, para seguir o partido que quiser, adotar a ideologia que quiser.
Isso não é determinado pelo Estado nem pelo rei. Isso é novo na história. Nesse sentido, é moderno. E isto possibilita essa modernidade, nesse sentido da palavra, possibilita que o protestantismo apareça. Porque exatamente o protestantismo é possível no pressuposto de que cada pessoa pode escolher a sua própria fé, ou a sua ideologia, ou a sua concepção. Eu vou ilustrar com o caso de um autor chamado John Bunyan, famoso autor de O Peregrino, que foi preso várias vezes e na cadeia escreveu O Peregrino. Por que ele foi preso? Porque a igreja oficial da Inglaterra, anglicana, como fazia antes a igreja católica, determinava que uma pessoa para pregar tinha que pedir uma licença do Estado, assinada pela igreja anglicana então. E o nosso querido autor disse, não senhor, absolutamente, eu sou livre como cristão. Porque a Bíblia diz que eu devo ir por todo mundo pregando o Evangelho, eu não preciso de licença para pregar. Conceito moderno. Nesse sentido, repito, da palavra, isto é, da liberdade de consciência e de escolha de cada um. E o segundo elemento que podemos colocar como traduzindo a ideia de moderno é o princípio da secularização. O que é a secularização? Eu vou ilustrar com um caso no Brasil. Quando Rui Barbosa elaborou a Constituição de 1891 no Brasil, ele determinou algumas coisas, o texto colocou algumas coisas. Uma delas é que os cemitérios seriam seculares, isto é, públicos, porque até então os cemitérios eram da Igreja Católica e só enterravam católicos. Por isso que algumas cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, eu falo os que eu conheço, tem o cemitério dos ingleses, ou o cemitério dos protestantes, porque os protestantes não podiam ser enterrados, exceto algumas condições, nos cemitérios que eram religiosos, eram da Igreja Católica, às vezes nos fundos da própria igreja, no templo da Igreja Católica. Quando Rui Barbosa e seus companheiros fizeram a Constituição, entenderam que o Estado tinha que ser laico, no sentido de que cemitério, casamento, educação deviam ser deveres do Estado, sem o controle de alguma religião. E aqui eu quero dizer algo para você que talvez você não saiba. O monumento Cristo Redentor, na cidade do Rio de Janeiro, replicado em várias cidades do Brasil, em tamanho menor, foi feito em 1932 no Rio de Janeiro. Durante a sua construção, os evangélicos, os espíritas e os ateus se uniram. União das consciências cívicas contra a construção do monumento chamado Cristo Redentor. Por quê? Porque aquele era um monumento da Igreja Católica, embora pago com recursos católicos e públicos, mas que colocavam no centro da cidade do Rio de Janeiro, em termos visuais, a figura de Jesus Cristo, que está ligado ao cristianismo. E os protestantes, batistas em particular, fizeram até greve, jejum, porque entendiam que um monumento não pode ser um monumento que coloque em evidência uma pessoa de uma religião, mesmo sendo Deus como Jesus Cristo, cremos assim que é Deus. Um Estado laico não deveria comportar esse tipo de situação. Tanto é que, durante muitos anos, os protestantes cariocas ou que iam ao Rio de Janeiro não subiam ao Cristo Redentor. Você me pergunta, Israel, você já subiu? Bom, eu já subi algumas vezes, mas no começo também tinha as dificuldades por essas heranças que eram apresentadas. Então,
moderno é secular. Secular em todos os sentidos da palavra, inclusive em relação à ciência. Moderno, nesse sentido, o protestantismo é moderno, tem a ver com essa maneira de ver o mundo, uma maneira secularizada de ver o mundo. Eu falei hoje então para você uma introdução à história do protestantismo, depois eu vou falar dos pilares da fé protestante, como se desenvolveram e como chegaram aos dias de hoje, mas apenas dei um panorama desse contexto em que surge o protestantismo na Europa, depois se espalha por todo o mundo, chegando até o nosso país. Muito obrigado, logo, logo nós nos veremos.